Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academia, o 9º ano já desse evento regular, onde a gente convida pessoas que vivem de contar histórias, têm histórias para contar, ou ambas as coisas. Nosso convidado de hoje é o Pedro Barbosa, já iria apresentar ele. Pedro, esse ano, nessa temporada, eu tenho sempre feito as introduções, normalmente era eu que escrevia, mas agora eu faço no ChatGPT. Dou algumas pistas para o ChatGPT e peço para ele escrever o texto. Então, às vezes saem umas coisas engraçadas, às vezes saem umas coisas mais corretas. Vamos ver aqui se o ChatGPT acertou com a tua introdução, tá bom? Bom, Ok. Pedro Barbosa é natural do Porto, agora sublinho eu, ser natural do Porto é importante, ser tripeiro é importante, devia estar no currículo de qualquer pessoa, daí eu sempre colocar isso quando alguém possui formação em engenharia industrial pela Universidade do Minho. Ao longo de sua carreira, trabalhou em empresas como a Sonai Indústria, Sonai Sierra, Grupo PLP Paribas, ao Corte Inglês, desempenhando cargos de destaque, liderando iniciativas de inovação e transformação digital. Até agora, está tranquilo. Além da sua atuação no mundo corporativo, Pedro também tem uma vida no mundo acadêmico, lecionando disciplinas nas áreas de marketing, gestão, network marketing, e-commerce. E-commerce. Ô, Olga, você interrompeu aqui, Olga. Olga, desligue seu microfone. Bom, como autor, possui diversos livros publicados, abordando temas com tendências em gestão e inovação, mas também já publicou ficção. Vamos falar daqui a pouco mais sobre o seu romance. Com a sua personalidade curiosa e inquieta, Pedro está sempre pronto para fazer mais perguntas do que dar respostas. Ele se considera um curioso compulsivo e adora viajar, porque serve como excelente combustível para a sua criatividade. Com um estilo descontraído e cativante, Pedro utiliza o pensamento crítico como a sua espada. Deve ser a mesma espada que ele ergue na proa da sua empresa, a Wise Pirates, aonde desempenha o papel de capitão. Então, Pedro, afinal, o sonho do miúdo Pedro Barbosa era ser cientista ou ser pirata? O meu sonho era, provavelmente, nem era ser cientista, nem era ser pirata. Quando eu era criança, o meu sonho era ser jornalista. Esse era o meu sonho. Somos dois. Portanto, eu acho que isso inclui a vontade de partilhar, inclui a vontade de escrever, inclui a vontade de ter alguma criatividade a construir e depois a partilhar e depois viver também um pouco do resultado daquilo que atribuímos aos outros. Esse foi muito o meu sonho de criança portanto, colaborei ao longo de muitos anos com muitos jornais e enfim, com alguns mídias de uma forma, digamos assim, espontânea, de uma forma não profissional. Mas, pegando na pergunta de outra forma, eu gostava de comentar que acho muito engraçado a forma como o ChatGPT me descreveu, muito mais, obviamente, naquilo que é público, portanto, isto já introduz um bocadinho o que a AI faz, não é? Muito mais naquilo que é público do que aquilo, quer dizer, se perguntassem aos meus amigos, abordariam a situação de uma forma muito mais humana, de muito mais, Mas de outra forma. a frase Pedro utiliza o pensamento crítico como sua espada é dele, não é minha. É interessante, é interessante. É interessante porque eu falo Não sei muitas de onde vezes. tirou isso, mas é dele. É interessante. E sim, ser pirata é um bocado isso, e nesse sentido também é um sonho concretizado. Ser pirata é um bocado, eu diria, marcar os nossos caminhos, fazer os nossos caminhos e permitir que outros connosco façam os nossos caminhos e marquem esses caminhos com independência e da forma que nós eticamente achamos que é boa. Esse tema da espada liga aí, eu acho que aqui duas coisas engraçadas. É, por um lado, a liberdade que tem que ser com responsabilidade, mas a liberdade de seguir que caminho é que o navio vai e se temos que navegar com estratégia ou saber navegar à vista, estas coisas todas que acompanham a nossa vida profissional e pessoal, mas por outro lado, o pensamento crítico, que é não devemos ser destruturados de todo, senão navegamos sempre às voltas, não é? Portanto, precisamos de alguma lógica e de algum pensamento que dê prioridades às coisas que nós damos mais prioridade na vida e nas empresas. Como é que foi o seu percurso? Você fez engenharia, certo? Tá no seu... Você, enfim, você se descobriu engenheiro ou é aquelas pessoas que fez engenharia só porque tinha que fazer e depois utiliza, né, esse pensamento, né, de engenheiro, mas, na verdade, não era bem isso? Olha, posso desromper a pergunta? Pode. Eu acho que a minha carreira nasceu em casa, na minha infância, antes do jardim de infância, e foi sobretudo
na primeira fase da educação, portanto, no ensino básico, jardim de infância e ensino básico, que me ensinaram algumas coisas que se tornaram depois muito importantes. Depois acabei por ir para a engenharia, e é uma paixão, a parte da tecnologia, a ligação da tecnologia com o negócio, claro, mas acho que o fundamento, a fundação disso, vem muito mais de trás do que na realidade da universidade. E do meu ponto de vista, para aquilo que é a minha vida, e daqueles que me circundam, eu diria que é bastante mais relevante, foi bastante mais relevante os primeiros anos do ensino, onde é preciso aprender muita coisa, e grande parte das escolas, eu tive muita sorte, mas grande parte das escolas não nos preparam verdadeiramente para os grandes desafios da vida, não é? As coisas mais importantes, a importância das outras pessoas, o kindness, saber pensar, saber questionar, saber partilhar, saber empreender, saber decidir. Portanto, todas estas coisas que se aprendem em casa e teoricamente também na escola, mas que na realidade nós vamos aprendendo connosco próprios na vida. Eu fui relativamente, eu acho que tive muita sorte, fui muito bem preparado no primeiro momento da vida. Depois evoluí e escolhi a área de tecnologia, eu acho que mais pelo desafio intelectual do que pensar, como muitas vezes somos levados a pensar, é isto que tu queres fazer na tua vida, é isto que tu queres conduzir para a tua vida, é isto que tu queres depois, hoje já não se pergunta isso, não é? Mas nos anos 80 perguntava-se, é isso que queres fazer nos 40 anos da tua carreira? Não foi tanto a pensar no que é que eu ia fazer, e depois veio-se a verificar que em engenharia pura estou a alguns momentos da minha vida profissional, mas atribuiu-me, eu acho que também, devo dizê-lo, atribuiu-me a possibilidade, de facto, de depois conseguir fazer o resto da evolução que fiz, quer profissional, quer académica, porque eu tive sempre uma paixão pelo tema académico, quer como professor, quer como aluno. Sou um crente absoluto de que nós somos todos professores e alunos, ok? E, portanto, eu tento ser isso, tento ser esse exemplo para mim próprio e para os outros, não é? Professor em várias universidades, aluno em várias universidades, nunca quero deixar de estudar, só quando não puder, por alguma razão. Portanto, é esta lógica que norteia um bocado, obviamente com alguma dimensão, né? Com uma dimensão razoável, mas é isto que norteia muito a minha vida pessoal e também os desafios que eu quero ter na minha vida. Ok. E o especialista em alguma coisa, quando é que ele apareceu? Quando é que você descobriu que você estava se especializando em marketing e, em seguida, em marketing digital, ou ao mesmo tempo? Como é que foi isso? Edson, é assim, eu comecei, isto acho que é uma história que a maior parte até dos meus amigos não sabem, mas eu comecei a minha vida profissional na Sonai, portanto que nos anos, continua a ser hoje um grupo incrivelmente grande e importante, mas nos anos 80 era um grupo em explosão, estava em Big Bang, né? Estava a explodir, e eu, quando cheguei à Sonai, em 95, a Sonai não tinha um site. Isto parece uma anedota hoje, não é? Mas não tinha um site, ok? Portanto, eu desafiei a empresa a construir um site e disse, eu posso fazer o site. Começaram-me a perguntar, mas para quê? Para que é que serve o site? Quanto custa? Você tinha 20 e poucos anos, não? Tinha 23, sim. Então, você estava com 23 anos na Sonai enchendo o saco das pessoas para fazer um site. Para Basicamente. fazer um site, ok? E sai o resultado das minhas insistências eu estava na indústria, sim, podes fazer o site, mas não no horário de trabalho. Portanto, faz isso à noite, nos momentos, se tu verdadeiramente gostas disso e se achas que isso pode desenvolver e tal, faz. E eu fiz o primeiro site e depois, a partir daí, por causa disso, que é uma assimetria casuística, por causa disto, começando a ser chamado para muitos desafios no digital. E, portanto, tive sempre em várias áreas diferentes da vida profissional, na indústria pura, na parte comercial, na Sonai Sierra, na banca, no Corte Inglês, no retalho, sempre ligando o mundo core dessas várias áreas com o digital. Portanto, não só na área digital, mas nas duas áreas. Portanto, digamos, na ligação dessas duas áreas. E, portanto, é assim, podemos dizer, eventualmente, que digital ou marketing são a minha especialidade, ok? Mas na realidade, é um eufemismo, uma semântica, porque eu nunca estudei, eu não estudei muita coisa de marketing. O marketing fiz um curso em Harvard de mobile marketing, mas é a única exceção. Todas as outras formações são em áreas complementares ao marketing e ao digital, ok? O marketing e o digital foram absorvidos, aprendidos com outras pessoas,
É evidente que quando fiz MBA, em alguns momentos apreendi uma série de disciplinas muito importantes com outros professores e outras pessoas, claro que sim, mas quero dizer, não sou a pessoa que estudou marketing para ter o conhecimento em marketing e depois vai à volta. Dei muitos anos aulas no IPAM e muitas universidades de marketing, mas não sou uma pessoa que nasceu no marketing, nasceu na engenharia e depois, do ponto de vista de conhecimento, ligou-se ao negócio e engenharia digital negócio e depois a partir daí, e hoje estou, na realidade, se fizermos um zoom out, que é um termo que eu uso muitas vezes, que é saber fazer zoom out e zoom in nos sítios certos, se fizermos um zoom out e formos um drone, ok, olhamos para aquilo que eu faço e na realidade eu misturo, e eu na minha atividade e a minha equipa mistura muito este tema de tecnologia, tech savvy, de business understanding, mas sobretudo estas duas coisas não funcionam integradas se nós não soubermos entender pessoas, falar com pessoas, compreender pessoas, ouvir pessoas. E, portanto, os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, whoever. Se nós não soubermos lidar com pessoas, e lidar com pessoas, eu gostava também já agora de fazer aqui um parênteses, né? Normalmente nós, na teoria da gestão das pessoas, dividimos entre hard skills e soft skills. Claro que as duas são importantes, mas aquilo que temos vindo a assistir e a sentir enquanto empreendedores no mercado falta-nos muito no mercado, é thinking skills. E por isso o tema do pensamento crítico. Saber formular um problema é mais difícil que saber resolvê-lo. E nós estamos habituados na nossa educação a que um professor escreva no quadro uma equação, um problema e diga resolve este problema. E o grande problema é que nós não sabemos formulá-lo. Nós temos desafios na nossa vida e nós não conseguimos transformá-los em equações, nós não conseguimos transformá-los, e a partir daí é muito difícil resolvê-los, resolvemos por experiência e intuição. Portanto, o pensamento crítico é isso, quando falamos na espada e no pirata, é isso, é conseguir procurar ir melhorar a nossa forma de olhar para os desafios e estruturá-los. Será transformar um desafio numa estrutura qualquer que nos diga, ok, tem estas várias opções, o desafio tem estas composições, temos estas várias soluções, como é que agora vamos decompor e comparar as soluções? Que na realidade, e agora levando para o tema da AI, é o que qualquer máquina tem que fazer se quiser resolver um problema, porque senão não consegue. Se nós não formularmos o problema para a máquina, ela não consegue, ok? E é aí que o Generative AI entra de uma forma diferente de outras áreas da AI, de outras áreas de tecnologia, porque tem uma semântica mais próxima do humano e porque entende melhor aquilo que nós lhe dizemos para formular um problema. Quando nós lhe dizemos uma coisa, não precisamos de falar na linguagem técnica, código, outra coisa qualquer. É assim que faz as coisas. Eu vou fazer aqui um corte e depois a gente volta aqui um bocadinho mais cronologicamente, mas aproveitando só o tema das pessoas estão descobrindo agora, né? Finalmente tem algo, né? Que foi explicitamente dito para elas. Isso aqui é inteligência artificial, né? E você pode se comunicar com ela, inclusive na sua língua, e conversando entre aspas, ou fazendo questões, botando respostas. Solucionando problemas acadêmicos, mal ou bem, enfim, alguma coisa cotidiana. Você já estava testando isso desde antes, certo? Você já vem acompanhando outros formatos dessa coisa ao longo dos últimos tempos, né? Você ficou surpreso também quando apareceu o ChatGPT, da adesão, surpreso com a adesão das pessoas tão rápida, ou você achou assim uma coisa humanamente previsível? Não foi previsível. Não foi previsível. Aliás, eu acho que essa pergunta é muito bem formulada porque nós pensamos hoje agora, de repente, por causa dos mídias, que AI está a explodir agora. E a AI não está a explodir agora, começou nos anos 80 e tem vindo a evoluir como qualquer evolução tecnológica muito importante ao longo de décadas, ou pelo menos ao longo de uma década ou duas. Generative AI, que é um subset de Deep Learning, que é um subset de Machine Learning, que é um subset de AI, esta especificamente Generative AI é que está em explosão, e está em explosão como esteve em explosão QR Code em 2004, já existia desde os anos 90, porque se criaram as condições para que fosse útil para as pessoas, de repente, massivamente útil. E, portanto, para mim foi uma surpresa, confesso que foi uma surpresa que aparecesse de repente tão rápido uma aplicação. Os ecossistemas estavam em desenvolvimento há algum tempo, em particular a Google vinha a falar disso há muito tempo. Mas houve um momento e um trigger no ChatGPT, que é o trigger em que há uma versão da aplicação cuja human language fica, portanto, a língua nativa de semântica fica muito disponível para nós. Juntando-se a isso,
que tinham os dados relativamente atualizados, vamos dizer assim, com um ano, mais ou menos um ano para trás, portanto, passou a ser muito útil e não um exercício académico ou um exercício de investigação e desenvolvimento. Nós temos isso dentro da Wise Pirates. Muita investigação e desenvolvimento na área da Generative AI, na área da AI e noutras áreas de tecnologia e, portanto, estamos habituados a todos estes temas, sabendo que grande parte dos nossos clientes e das pessoas, vamos dizer assim, utilizadoras de aplicações, não estão tão próximas desse tema. E, para nós foi uma surpresa, ou para mim foi uma surpresa, foi haver um momento de viragem tão rápido. E depois, a partir daí, o que acontece assim, do ponto de vista humano, eu acho que é expectável, porque os mídia foi muito útil, foi engraçado, era disponível, a Microsoft conseguiu, ou a OpenAI, conseguiram que isto ficasse disponível para muita gente ao mesmo tempo, e não para um grupo muito pequeno, o grupo suficiente para que chamasse a atenção dos mídia, que alavancaram ondas de aceleração, e a partir daí tornou-se rapidamente do interesse de toda a gente, e quase que entramos na lógica contrária, que é a info-exclusão, não é? Epá, se não tens uma conta, se não experimentaste, se não sabes, estás excluído das conversas, que é talvez uma das coisas que humanamente nós mais odiamos, é estar excluído, não é? Portanto, a necessidade da inclusão é absolutamente... Houve uma época que, para ter incluído, bastava ver a Tieta na televisão, não precisava estar mexendo no computador. Mas pronto, cada época tem suas obras. Mas você usa no seu dia a dia? Sim, Não o profissional, o professor pode ser a pessoa, mas não o especialista em marketing. Você usa no seu dia a dia? eu uso no dia a dia várias vezes aplicações da AI. Algumas conscientemente e outras inconscientemente. O ChatGPT é só uma delas. O Bard... Mas o ChatGPT especificamente? Sim, uso o ChatGPT e o Bard, que são paralelos, uso todos os dias. E depois tem outras aplicações que não uso todos os dias, mas muito relevantes também, como o Midjourney e outras. Mas sim, uso todos os dias. Qualquer smartphone está cheio de coisas parecidas, né? Claro. As pessoas acham que aqueles filtros do Instagram vêm da onde, né? Vem do Divino Espírito Santo, né? Eu até estava comentando outro dia, a propósito da publicidade, né, do que fazemos, né? Quando é que você começou a usar, né, a inteligência artificial? Assim, com esse nome e sobrenome, não sei. Agora, assim, eu mexo com Photoshop há bastante tempo. Até onde eu sei, aquele é um programa de computador que é para melhorar a imagem das pessoas a partir de determinados parâmetros. Isso, até onde entendi, isso é uma espécie de inteligência artificial, senão não funcionava. Não estou maluco, certo? Não. Não, aliás, a Adobe, com o Photoshop, já tornou isso público, e a Autodesk, com o CAD, já incorporaram aplicações de desenvolvimento. Nós até chamamos isto Make People Superheroes, né? Que facilitam o trabalho das pessoas eu ia dizer há mais de 20, não tenho a certeza, mas há mais de 15 anos, ok? Portanto, há mesmo muito tempo que já introduziram essas possibilidades, pelo menos nestas duas aplicações, porque estas empresas se tornaram para o público muito tempo antes, mas não é Generative AI. Há uma diferença muito grande entre a utilização da AI e Generative AI. A utilização da AI vai à procura de, utilizando Machine Learning, ou usando aplicações de inteligência artificial, criar valor para as pessoas. O que é que seja a aplicação? Generative AI faz uma coisa que nós há 15 anos atrás ou 20 dizíamos que ia ser a única coisa impossível de ser feita por computadores, que é criação. É criação. E, portanto, desse ponto de vista, é absolutamente refrescante do ponto de vista de pensamento, do ponto de vista até, eu diria, sociológico, não é? Pensar que máquinas podem criar coisas de raiz. Eu gostava de fazer este exercício para toda a gente nos acompanhar. Nos anos 80 e 90, muitas vezes eu também fiz muita codificação e nós queríamos utilizar uma função que se chama randomize, que na prática randomize é encontrar uma coisa aleatória. Isto é uma coisa absolutamente simples para uma pessoa, portanto eu dou-vos um baralho de cartas e qualquer pessoa consegue aleatoriamente escolher uma carta. Para um computador é extremamente complicado, porque ele não tem critérios para a aleatoriedade, ele precisa de critérios para a decisão. E não tem critérios para a aleatoriedade, portanto, uma coisa aleatória significa, se eu escolher nos números de 1 a 100 e fizer infinitas tentativas, vai ter 1% de probabilidade de ser cada número, certamente, ok? Como é que os computadores fazem isto? De uma forma artificial, não é inteligência artificial, é de uma forma artificial, mas que eu acho que é muito curiosa de partilhar, porque acho que grande parte das pessoas não sabem isto. Eles fazem isto de uma forma física, porque de uma forma computacional não conseguem fazer, não sabem fazer. Então, na maior parte dos casos, o que é que os programas de computadores faziam? Diziam assim, ok, eu tenho que escolher um número entre 0 e 1, com 3 dígitos, e é aleatório. Então o que é que eu faço? Eu corro de 0 a 1,
todas as opções de números, ok? E ao final de 3 segundos, paro. E o número que sair é o número. Porquê que isto não me parece aleatório, mas é? Porque todas as máquinas têm velocidades diferentes e em cada momento, cada máquina, por causa do seu poder computacional, tem momentos diferentes, saem sempre números diferentes, absolutamente. E reparem bem de quanto absurdo é a criação de uma coisa aleatória. Portanto, quando nós pensamos nisto, pensar que uma máquina pode criar de raiz uma coisa que nós lhe pedimos, parece uma hipótese absurda. Parece uma hipótese que o nosso intelecto e experiência dizem: vou negar essa hipótese. Isto não é possível. Ele está simplesmente a copiar. Não é verdade. Está a criar. Está a criar com base na nossa experiência. Com base em feedback, feedback de humanos, portanto. E essa é a grande diferença de Generative AI, que eu diria que está no início de explosão e que será provavelmente à semelhança, eu diria, à semelhança da internet e da Mobile Revolution, uma das grandes revoluções dos nossos tempos. Talvez a maior revolução dos tempos. Isto é discutível, podemos dizer que é blockchain ou outra coisa, mas claramente acredito que no centro do core está a AI, está em particular Generative AI, para quem trabalha em marketing, para quem trabalha nestas áreas, porque efetivamente vai mudar a forma como nós fazemos o marketing, como nós fazemos a criação. Quando eu digo o marketing, é porque o marketing tem várias componentes e uma delas, obviamente, é o conteúdo, a criação de conteúdo, que pode ser de texto, pode ser de narrativa, pode ser de banda desenhada, pode ser de som, de música, de voz, whatever, não é? E pronto, foi assim que nós pegamos neste tema de criar um framework para AI, sabendo que é um tema que vai revolucionar o mundo de marketing indiscutivelmente. É isso aí que eu ia perguntar, já aproveitando também a deixa, né? Você foi notícia, vocês foram notícia agora, recentemente, né? Eu fui até lendo uma notícia dessas que eu falei, olha, boa desculpa para fazer o convite ao Pedro Barbosa para falarmos, que é desse framework de trabalho de AI em marketing. Você quer falar um pouco sobre isso? Pode falar um pouco sobre isso? É aquela apresentação que você tinha, tem a ver com isso? Tem. Se calhar vou partilhar então um bocadinho. Okay. E em 10 minutos procuro fazer aqui o exercício de explicar isto um bocadinho melhor. Já estão a ver, suponho, não? Sim. Então, nós na Wise Pirates, primeiro aqui muito rapidamente aqui, o que é o Wise Pirates? Acho que a maior parte, provavelmente, das pessoas que nos estão a ouvir sabe o que é o Wise Pirates. E se calhar depois podemos... Se calhar eu posso explicar, eu não queria fazer um parênteses demasiado grande sobre a AI, mas o que é performance, que é também um dos temas que está muito por resolver no marketing, e eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, porque acho que há uma incompreensão quase globalizada do que é que verdadeiramente é performance em marketing. Mas esse não é o tema de que eu queria falar agora. Eu queria, essencialmente, falar deste tema do framework. O tema do framework, nós pegamos neste tema, nós pegamos neste tema por um tema de responsabilidade. Porque o que está a acontecer hoje, no mundo do marketing e no mundo do marketing digital e no mundo das empresas, é extremamente perigoso e tem 2 zonas de perigo, ok? E curiosamente, se nós, enfim, as pessoas todas que estão nesta call, se pusessem num campo, imagina um campo de futebol, e nós dissessemos, olha, as 2 áreas são as zonas perigosas, seria onde estariam menos pessoas. Pois aqui sucede verdadeiramente o contrário. É nas 2 zonas de perigo que há mais pessoas. E é esse o tema que nos trouxe a criar um framework para utilizar Generative AI. Portanto, os desafios encontram-se nesta lógica. Há 2 grandes riscos com Generative AI. O primeiro é não querer saber, é não querer participar, é adiar de experimentar, é dizer, sim, já experimentei o ChatGPT e perguntei-lhe 2 coisas, mais ou menos estou por dentro do tema. Isto não vai mudar mais nada de muito significativo. Esta é uma zona de perigo, que é a zona de perigo da consciência para a evolução, que é ignorar e deixar-se ficar para trás um bocadinho, porque o pelotão é muito grande e talvez não seja isso. Já me falaram em blockchain e afinal não preciso disso para o meu dia-a-dia. Portanto, entramos numa espécie de facilitismo que é perigosa, porque vamos ficar muito rapidamente. Esta Generative AI vai a uma velocidade muito mais rápida que as outras evoluções e ficamos muito rapidamente fora daquilo que é o scope of talking, o scope of work, tudo aquilo enfim, que as empresas vão fazer no futuro próximo. Esta é uma zona de perigo. Outra zona de perigo é experimentar sem regras. E experimentar sem regras umas perguntas lá em casa não tem mal nenhum, mas experimentar sem regras
informação de e para empresas, organizações, ou até cidades, governos. Já nem vou falar de militar, não é? Portanto, mas mesmo ficando no domínio, enfim, o domínio provavelmente das pessoas que estão aqui nesta call e que nos vão ouvir, é extremamente perigoso porque nós não sabemos quais são os riscos. E, portanto, quando há uma inconsciência dos riscos, nós entramos mais uma vez numa zona de perigo, porque não conhecemos os riscos, não sabemos muito bem. Podemos ter algum bom senso ou não na utilização, mas ficamos à mercê dessa lógica. Portanto, é por causa disto que aconteceram estas coisas. É por causa disto que começamos a ver, em particular, o ChatGPT, porque estava mais abaixo dos holofotes dos mídias, não é? Só por isso, a ser proibido em empresas, a ser proibido em organizações, a ser proibido em países. Portanto, isto, reparem bem, um país inteiro proibir uma aplicação de AI, portanto, ao ponto que isto chega, não é? Portanto, se nós fôssemos fazer uma avaliação de risco de todas as aplicações digitais que existem, de tudo online, ok? Portanto, chegaríamos rapidamente à conclusão que é completamente ridículo o ChatGPT ser banido e não sei quantas outras aplicações verdadeiramente que se percebem exatamente que são perigosas não serem banidas. Mas isto é a forma como as sociedades funcionam e, portanto, isto é, na realidade, o resultado de muitas organizações e empresas não saberem lidar com o problema e, portanto, dizerem, não, eu pelo menos, enquanto não sei lidar com isto, vou proibir, ok? Que é um problema sociológico, podemos dizer que é melhor ou pior, é discutível. Bom, portanto, nós fizemos aqui um survey nós Wise Pirates em Portugal e chegamos a esta conclusão, que quase 90% das pessoas nas organizações usam estas aplicações nas organizações sem nenhum tipo de processo, de nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de regras, o que é que devem fazer, o que é que podem, como é que podem. Mas mais destas 90% quase de pessoas, só 1/3 é que, por sua iniciativa, toma uma série de medidas de segurança, sejam as certas ou as erradas. Os outros 2/3 nem sequer tomam medidas nenhumas, portanto utiliza como utiliza em casa. Isto é porque não teve formação, isto é porque não sabe um conjunto de coisas que eu acho que são elementares, mas como isto surgiu tudo tão rápido, muitas vezes nós não olhamos para isto de forma profissional. Edson, e para todos, o que é que nós procuramos fazer? Em primeiro lugar, nós procuramos fazer um framework que permita trabalhar com várias aplicações, é completamente agnóstico do ponto de vista das aplicações, mas que reduza os riscos, controle os riscos e otimize data para melhorar a performance, ok? Portanto, que é muito o nosso princípio. Portanto, foi um projeto de investigação e desenvolvimento preparado com a ajuda da Universidade de Porto para isto. Há que dizer aqui uma coisa, isto é um dos elementos, risk management, mas há outro que eu acho que talvez seja mais interessante do ponto de vista intelectual, que é, nós acreditamos muito que o futuro não é AI, é a fusão de pessoas com AI, o que é uma diferença significativa. E quando nós estamos sempre com as perguntas people or AI, estamos a fazer a pergunta errada. Lembram-se que eu disse, nós temos é que saber formular os problemas, porque senão damos as respostas erradas. Este é um exemplo, ok? Portanto, claro que nós podemos perguntar-nos o que quer que seja, podemos ter opiniões, ir à procura de dados, e não tem mal nenhum, ok? Portanto, porquê? Porque eu também acredito muito que o medo deve ser um elemento, é um sensor que existe para ser um elemento para nós construirmos melhor, e não um elemento para nos bloquear. Portanto, deve ser um sensor positivo, para nós construirmos melhor e para nós sabermos o que é que devemos evitar, quando é que devemos evitar, como é que mitigamos e até que ponto é que queremos ter risco. Para isso temos que o conhecer. Mas o tema aqui, eu acho que importante, é este tema de fusion de people com AI. Existem todos estes riscos, que eu não vou, obviamente, entrar aqui em detalhe, e muitos outros, daquilo que é problemas que resultam de uma utilização simples de aplicações de generative AI, sobretudo quando nós usamos mais que uma, ainda é muito mais grave quando nós usamos 2 ou 3, ok? Que é cada vez mais comum. Vou ao ChatGPT, escrevo um texto, meto uma prompt no Midjourney, depois não é bem isto, vou ao ChatGPT ou ao Bard e peço outra coisa, vou alterando e uso aqui um mix de várias aplicações para conseguir chegar a um output que é aquilo que a minha cabeça ou a nossa organização quer como resultado, para que crie aquilo que resulta do meu desejo, da minha necessidade, da minha marca. Portanto, a lógica de juntar pessoas com AI, ou seja, uma lógica que nós chamamos complete, not compete, não foi inventada por nós,
já tinha sido estudado, há vários livros sobre isto, portanto é um tema até estudado já desde mais ou menos 2017, 2018, mas que agora ganha forma com Generative AI, porque até agora não era mais do domínio de umas áreas específicas da tecnologia, agora é para todos, ou é para quase todos. E, portanto, esta lógica de complete, not compete, de que nós devemos trabalhar com AI não só para ajudar a AI a ajudar-nos, mas em vários momentos criar frameworks em que temos que perceber o que é que faz sentido e em que circunstâncias é que faz sentido sermos nós a fazer, nós quando digo nós pessoas a fazer, ou Generative AI, e como é que nós fazemos a validação, a customização, o controle de ética, o controle de segurança, o controle de privacy, em cima daquilo que é criado por algoritmos, que são, por sua vez, criados por pessoas, mas autogerados em machine learning, e, portanto, que têm alterações progressivas que nós não controlamos, não é? Nós não controlamos, ainda bem que não controlamos, mas isto é exatamente como a biologia, não é? Se nós tivermos mutações de DNA, não é? Portanto, mutações, é exatamente como aos vírus, como às bactérias, perdemos o controle daquilo que achamos que é saudável para nós, portanto, tem zona de risco. Não há problema nenhum com isso, é assim que a evolução se faz. Temos é que conhecer e saber mitigar. Portanto, foi nesta lógica que nós criamos um modelo. Eu vou passar aqui um bocado à frente, só dar assim um highlight daquilo que é o nosso modelo, que tem várias áreas. Não tenho aqui, eu acho que tempo, acho que não faz sentido também ser muito técnico. Isto são 3 layers, só trazemos aqui a layer principal, mas o importante é que mistura pessoas com AI em diversos momentos e utiliza regras, quer de prompting, quer de privacy control, quer de ligação entre vários algoritmos, que reduzem o risco, controlam o risco, dão-nos os elementos de maior risco, permitem também um human risk management, que nós chamamos de human risk management, portanto um controle, na realidade, de que há uma validação e uma edição final, porque o AI, Generative AI é sobretudo muito bom a fazer coisas que eram muito caras de fazer e que consegue fazer muitas, muito barato, muito rápido. Portanto, é no core e não é na customização, e não é no detalhe. E eu estou a falar aqui com o Edson, que é uma pessoa que eu considero imenso e considero um guru do marketing, portanto não me considero um especialista em criatividade todo, mas e eu acho que a criatividade depende muito dos detalhes, depende imenso dos detalhes e da forma como eles são interpretados pelas cabeças dos humanos, que na realidade são maioritariamente quem vai consumir esta informação, quem vai, portanto, é muito nesta lógica que eu agora queria só dar aqui alguns visuals para passar à frente aqui os temas, mas por exemplo, nós olhamos aqui para o lado esquerdo e percebemos, chama a atenção que percebemos, isto provavelmente é um deepfake, ok? Mas se eu perguntar a 2 audiências se isto é um deepfake ou não, coisa que já fiz, houve uma audiência que 30% das pessoas disseram que era deepfake e outras disseram 70%, ok? Depende muito da consciência da audiência. E portanto, percebe-se relativamente fácil que isto é criado, mas não parece. Portanto, temos que estar preparados para isso. E isto leva-nos a uma nova realidade, que é aquela realidade do ver para crer, e que deixou de ser assim, porque o ver para crer significava que eu cada vez que via uma coisa acreditava nela, não é? Do lado direito temos um outro tema que é o bias, não é? Pedimos a um algoritmo para juntar o Papa com um terrorista, e o resultado foi 4 fotografias do Papa com 4 muçulmanos. É evidente que o algoritmo não faz isto de propósito. É evidente que isto é um dano colateral de toda a informação que ele tem e da forma como os humanos pesquisam, ok? Nós não temos que nos surpreender com isto. Não temos, ok? Portanto, porque nós consideramos todos, e vou dizer isto de uma forma mesmo muito aberta, nós consideramos todos que não somos racistas, que não somos, temos inclusão, que fazemos o que nós podemos para fazer um conjunto de coisas dos valores, e estou a assumir que toda a gente pensa isto, não serão todos, mas a maioria. Não é bem assim. Ainda hoje de manhã assisti a um tema de uma marca específica, que não vou dizer o nome, num mercado específico também não vou dizer qual é, mas é um país europeu, em que a fotografia na homepage de uma pessoa de raça negra comparada, quando foi trocada por uma outra pessoa, baixou, melhorou os resultados. Portanto, isto é completamente absurdo, isto é até estúpido, não é? Portanto, eu acho que é uma coisa que até custa acreditar, não é? Mas acontece ainda. Portanto, se acontece em pessoas, naturalmente vai acontecer como resultado disso nos algoritmos que nós criamos, porque elas vão hiperbolizar um conjunto de data que estão no mercado,
ok? Muitas vezes, publicadas muitas vezes de propósito, a maior parte das vezes não são de propósito, são o lado B das coisas, não é? São verdadeiramente os outputs daquilo que é a forma de pensar, a forma de atuar das sociedades, que nós todos somos críticos delas, não é? Mas na realidade elas são feitas por nós. Portanto, aqui um conjunto, eu não queria estar aqui a entrar em muitos detalhes, muito técnicos, acho que isto é importante dizer, temos criação de conteúdo 350% mais rápido, 80% mais accurate e um resultado melhor. Atenção, que nós não estamos a falar de AI versus people, estamos a falar de collaborative intelligence, portanto, human in the loop. Portanto, na prática é mistura de AI com pessoas versus só pessoas, ok? Portanto, é disto que estamos a falar. Pronto, isto aqui é um conjunto de vantagens da aplicação daquilo que nós estamos a dizer. Não estou aqui para um tema comercial, mas queria só mostrar, por exemplo, aqui alguns exemplos de como é que o framework pode aparecer. Do lado esquerdo é uns promptings sem o framework e do lado direito são os mesmos prompts. Portanto, há aqui uma melhoria de qualidade e de occurrence, que eu acho que é evidente. Isto teve uma customização muito ligeira, portanto 15% acho que é a customização, aqui uma diferença, por exemplo, ou esta diferença sem framework e com framework. Isto foi para um trabalho de uma marca de café em Portugal, que acho que se consegue perceber a diferença, até chega a ser engraçado as coisas que o algoritmo da AI considera nas primeiras prompts do que pode ser uma chávena de café, não é? E do lado esquerdo. Portanto, esta chávena de café não existe, esta fotografia não existe, não foi preciso montar todo este plano para tirar esta fotografia. O que é que eu acho que é o resultado disto? Evidentemente, o resultado disto, eu agora vou se calhar deixar de partilhar, o resultado disto, e para concluir, é... não acho que tudo vai ser a partir de Generative AI. Há muitos temas específicos que vão exigir, quer pela sua microedição, quer pela sua macroimportância, portanto, nos dois extremos, vão exigir pessoas só, pelo menos para já, mas grande parte digamos, do meio da sanduíche, se quiserem, tem enormes oportunidades para Generative AI e eles vão acontecer. Isto vai mudar, o que nós chamamos AI First Marketing, está e vai mudar de forma definitiva. A minha conclusão quanto a isto, eu sei que ela é polémica, mas é que as pessoas se tornaram mais importantes, e não menos. As pessoas tornaram-se mais importantes porque nós vamos ter mais geração de conteúdo, portanto vamos ter que curar melhor. Não é? Lembras-te de falar dos professores há pouco e dizer que os professores há 100 anos tinham a chave da biblioteca, diziam: eu tenho o conhecimento e eu partilho na medida do que eu quero, a parte que eu quero, a quem eu quero. Os outros nem sabem ler, não é? Portanto, nós estamos numa geração completamente diferente da realidade, a geração em que toda a gente tem coisas para partilhar e que o difícil é saber o que ler, o que consumir, o que decidir, o que fazer, que prioridade. O difícil é verdadeiramente curar e, portanto, esta co-criação entre pessoas e Generative AI está a acontecer a uma velocidade grande, mas na realidade eu acho que ainda estamos a 5%, não sei, estou a inventar um número, do caminho, portanto está no início. Nós procuramos, e eu aqui vou introduzir, se me permites, um tema que é a missão da Wise Parrots. A missão da Wise Parrots não foi para ganhar dinheiro. Claro que queremos ganhar dinheiro, óbvio. Mas a missão é Meaningful Impacts. É criar impactos com propósito para a sociedade, ajudar o digital em Portugal, ajudar as empresas, ajudar as pessoas, fazer evoluir as nossas mentes, os nossos colaboradores, a nossa equipa, melhorar a vida das nossas famílias, portanto, todos estes impactos positivos. E nós olhamos para este tema muito numa lógica de queremos colaborar, porque chega a ser, eu diria, surpreendente que não há ainda outro framework em toda a Europa para utilizar Generative AI, ok? Portanto, não foi só o primeiro, é que ainda não há outro, ok? Há um nos Estados Unidos, na Europa não há outro, e há um nos Estados Unidos que surgiu agora. Portanto, é um tema muito, muito novo que nós, pelo nosso lado de inovação, de curiosidade, de vontade, é o nosso mercado, temos oportunidades de negócio. Claro que sim, por essas razões todas, mas é também porque sentimos que a sociedade precisa desta investigação e desenvolvimento e precisa de estruturar pensamento sobre isto, senão derivamos a pensar que isto é entertainment e que é só para nos distrairmos e depois fazermos erros. Eu não queria estar aqui, obviamente, a monopolizar o tema, mas erros como colocar a estratégia de marketing de uma empresa top 20 em Portugal que está cotada no ChatGPT. Portanto, quanto absurdo é isto? Aconteceu. Portanto, daí já podemos ter as nossas conclusões. Mas, por exemplo, vamos falar um bocadinho só do framework. Ele é fruto de um estudo, né, um trabalho feito entre vocês e a Universidade do Porto, e foi apresentado.
Aqui tem um público muito diverso de pessoas assistindo, a maior parte delas eu nem as conheço. Olá, prazer, bem-vindos. Mas imagina que alguém aqui queira conhecer mais, queira aprender a usar esse framework. O que deve fazer? Deve procurar o WisePilot, deve procurar a universidade, mandar um e-mail para você? Faz o quê? É assim, tem dois caminhos. Um é puramente académico e outro é experimental, comercial. No puramente académico, foi publicado um paper sobre este assunto, ok? Portanto, quem estiver interessado depois pode me perguntar por e-mail, LinkedIn, o que quiserem. Foi publicado um paper que é público, ok? Pode ser consultado já, sobre este tema, ok? É evidente que é um abstract, é um paper de toda a parte de tese, hipótese e tese, de todo o tema do framework. Do ponto de vista de experimentação, de comercial ou de partnerships, nós estamos disponíveis para tudo. Nós estamos numa fase que, mais do que dizer às empresas, nós podemos fazer criatividade para vocês com AI, que também fazemos, o nosso pitch do ponto de vista comercial é muito mais, nós estamos disponíveis para ajudar a vossa empresa a compreender os riscos de AI e a incorporar regras de utilização e a experimentar connosco algumas coisas que podem ser mais ou menos perigosas para que mude internamente, para mudar as empresas na prática. Nós não existimos para outra coisa, nós existimos para melhorar o negócio das empresas, é só isto. E portanto é nesta lógica, quem quiser contacte-nos, estamos disponíveis para fazer ou experiências, ou parcerias, ou projetos piloto, muito nesta lógica. Isso tem acontecido? Tem acontecido com clientes da WisePads, com uma ou outra exceção, ok? Portanto, não tem acontecido mais, porque também nós não temos feito um esforço, confesso, também não temos equipa para trabalhar projetos infinitos, ok? Portanto, a nossa equipa, a WisePads tem cerca de 100 pessoas, temos uma equipa core deste projeto, estamos agora a ampliar para outras equipas e vamos fazê-lo ao longo do resto do ano, mas tem começado a acontecer, ainda de forma um bocadinho mais que simbólica. Portanto, não temos muitos projetos a acontecer, mas estamos a fazer algumas coisas. Há pouco tempo, há cerca de um mês, numa outra sessão da academia, a gente estava aqui com um cientista, no caso, ele é brasileiro, lá do Porto Digital, é o professor Silvio Meira, não sei se você ouviu falar, ele é um tipo que lá no Brasil, ele é uma das grandes cabeças do mundo digital e do marketing digital desde há muito tempo, e com esse pé na academia e esse pé também no mercado, né? Mas a pressão dele, que eu estou citando, tinha a ver com um projeto, um manifesto que ele estava lançando, que era o Marketing do Futuro, em que a tese é que o marketing não pode mais ser feito como é feito hoje, do ponto de vista do que pretende fazer, mas também da própria organização do que é um departamento de marketing, de que são as funções das pessoas, que deveria ter um fluxo muito diferente, já prevendo a tecnologia como base. Aí eu olho o seu framework e vejo assim, de certa maneira, isso é uma resposta, porque, na verdade, o que tem ali tem essas ferramentas, agora você precisa organizar pessoas para fazer um trabalho criativo, ou para fazer um plano de marketing, ou para fazer o desenvolvimento de um produto. É basicamente isso, certo? Sim, a tua análise eu acho que é accurate, é precisa. Portanto, o framework é uma metodologia, também tem alguma tecnologia dentro, mas é sobretudo uma metodologia para dar conhecimento dos riscos, controlar os riscos, mitigar os riscos e dar uma estrutura de funcionamento. E, portanto, só que a diferença é que, em vez de ser uma estrutura de funcionamento entre pessoas, é entre pessoas, e AI em diversos momentos. Não é pessoas e depois AI, é tudo misturado, como se... Nós até deixamos de chamar AI, nós passamos a chamar agent, AI agent. Portanto, é como se fosse uma entidade, ok? Aliás, há discussões sociológicas e até fiscais muito interessantes sobre isso, ok? A União Europeia está a regular e a decidir se os agentes de AI vão ser taxados em termos de impostos, porque é uma coisa muito interessante do ponto de vista sociológico, as máquinas serem taxadas em termos de impostos, porque já se está mesmo a ver o que é que vem aí em termos de revolução e as autoridades tributárias... Elas que paguem, elas que paguem. Elas que trabalhem e paguem. E paguem tudo. Mas tens razão. Portanto, nós vimos sempre o marketing numa lógica de mercado, numa lógica de, evidentemente que tem um lado mais criativo, mais diferencial, mais de como é que nós chamamos a atenção das pessoas, ok? Que cada vez é mais, como tu sabes bem, melhor que ninguém, cada vez é mais difícil porque o attention span é mais curto e é mais difícil mandar uma mensagem que verdadeiramente capte as pessoas o suficiente para terem os segundos de atenção para a mensagem.
seja direto ou subliminar, que eu quero enviar, mas o marketing, evidentemente, tem toda essa parte que é uma disciplina em si, mas do meu ponto de vista tem um conjunto de outras coisas e cada vez são mais vastos, e deve endereçar os desafios do negócio. E, portanto, nessa lógica, já tinha tecnologia, nós dizemos que o Wise Pirates é uma empresa Martech, portanto, mistura de marketing com tecnologia. Já tinha tecnologia, já tinha muito data, e agora tem o que nós chamamos de Generative AI no centro. E é isto. Eu já agora, há pouco mencionei o tema de performance. Eu ia falar isso, ia aproveitar para dizer, puxa esse assunto, então. Não, nós criamos a Wise Pirates em 2017, ok? E, quando nós fizemos a Wise Pirates, várias pessoas, algumas amigas e outras muito relevantes no mundo do marketing diziam: isso é um absurdo, há 22 mil empresas de marketing em Portugal, mas porquê é que vais fazer outra? E nós decidimos fazer outra porque nós construímos uma proposta de valor diferente das que existiam no mercado. Não foi inovadora a nível mundial, portanto importamos modelos de performance que existiam noutros países, mas eu diria disruptive para aquilo que era Portugal. E acho que ainda continua a ser. Porquê? Porque nós procuramos apoiar-nos numa lógica de que o marketing deve resolver os problemas da empresa e deve ajudar a empresa, o negócio, a organização, o país, o que quer que seja, o turismo de Portugal, o que for, a ter melhores índices de negócio. Pode ser mais crescimento, pode ser mais rentabilidade, pode ser mais clientes, pode ser mais repetitividade, pode ser mais atenção, pode ser melhor reputação, pode ser muitas coisas diferentes, mas a chegar a esses objetivos. Ok? E isso é que nós chamamos de performance. Em Portugal, eu diria, no sul da Europa, Portugal e Espanha, sobretudo, há um entendimento meio escondido na sociedade que se acha que performance é paid media. Portanto, é investimentos em Google, é investimentos no Meta e no TikTok, que são parte da performance, mas são é como confundir um volante com um automóvel. Portanto, não são a performance, são apenas parte da performance. A primeira coisa mais importante para a performance é a proposta de valor, não é? Portanto, com uma má proposta de valor não há paid media que aguente, não há ideias de marketing que resolvam, não é? Quando muito podem fazer uma primeira venda. Portanto, primeiro é a proposta de valor, depois são os fundamentals do marketing, não é? O local, o preço, estão ligados à proposta de valor, não é? E depois, a partir daí, temos um conjunto de subdisciplinas, como, por exemplo, paid media, como, por exemplo, measurement analytics, como, por exemplo, SEO, como, por exemplo, ISO, como, por exemplo, generative AI para digamos, para creatives, como, por exemplo, ferramentas de CRO, como, por exemplo, a qualidade dos sites. Todos esses contribuem para a performance. Fazer bom paid media com um mau site não resolve nada, portanto. E estudo de performance é conhecermos todas as partes, 2, podemos influenciar direta ou indiretamente a maioria delas, ok? Porque se não podemos influenciar, só diagnosticamos. E 3, é saber, e este é que é o tema crítico, é saber onde é que eu devo consumir a minha próxima unidade de energia e de esforço para melhorar alguma coisa. É numa campanha de Facebook, é num botão do site, é no preço, é em ter um estoque num sítio diferente, é em mudar a fotografia, é em mudar o conteúdo, ou é na ligação destas coisas todas. Esse é que é o estudo de performance. Performance é o conjunto destas coisas todas. Portanto, é uma mistura de consulting com execution e com capacidade tecnológica. E nós não vemos performance desta forma, como um todo. Há quem chama isto data-driven marketing, que é uma aproximação. E o facto de não o vermos desta forma impede-nos, muitas vezes, de fazermos esse caminho com consciência. Claro que há muitas empresas que o fazem, não é? Não quero ser cáustico, porque não é verdade. Mas, do ponto de vista conceptual, continua a haver dificuldade em entender verdadeiramente o que é performance. É quase como se fosse, é uma equipa especializada naquilo. Não, aquilo é o todo. Performance é o todo. E lá dentro está tudo e está a proposta de valor. E, portanto, nós, como agência e como Digital Boutique Partner, quando trabalhamos com marcas, como provavelmente tu e muitas outras pessoas, temos alguns âmbitos que nós podemos mudar e temos outros que não podemos mudar, mas temos que saber estudar, compreender, diagnosticar, identificar e alertar. E, portanto, performance é isso tudo. E, nessa medida, é uma mistura destas 3 coisas: consultora, agência e integradora tecnológica. Ok. Olha, o tempo voou, já estamos aqui há quase 1 hora. Eu não queria deixar de que as pessoas pudessem fazer uma ou outra pergunta. Se alguém quiser, por favor, agora pode perguntar. Enquanto isso, enquanto alguém aí está pensando na pergunta que vai fazer, eu queria, então,
já que eu prometi, queria falar sobre o teu romance. É o teu único romance, certo? Você não escreveu outro, pois não? Romance é o único. Tem outro livro de ficção, mas não é um romance. Sim, romance é o único. Ok. Chama-se Promete, uma pergunta. E tem essa curiosidade, tem dois autores. Isso não é muito comum no mundo do romance. Como Não. é que é isso? Como é que é esse livro? Este livro nasceu de uma ideia que eu tive de escrever a duas mãos, ou quatro mãos, como queiram chamar, num modelo muito próprio, que foi extremamente difícil, mas muito giro de fazer. Seguiu aquele princípio de que verdadeiramente o que interessa é a jornada e não o output final, não é? Portanto, e nós divertimos, eu e a Diana, divertimos imenso a fazer este livro, que foi o primeiro livro que tanto um como o outro escreveu na área da ficção, ok? Já tínhamos escrito outros livros de outras áreas. Como é que nós escrevemos o livro? A lógica era esta. Eu escrevi o primeiro capítulo e a partir daí íamos trocando, cada um escrevia um capítulo, ok? Mas quando escrevia o capítulo seguinte, a pessoa que escrevia o capítulo seguinte podia mudar até 12% do capítulo anterior, em número de caracteres. Só para termos aqui um data. O que é isto? Significa? Significa que se a pessoa quisesse construir com um fim de capítulo anterior, podia aligeirar o fim do capítulo anterior para montar uma narrativa que não tivesse um corte. Basicamente, para aligeirar as pontas para não se entenderem, ok? E a verdade das pessoas que leram é que as pessoas não sabem quem é que escreveu o quê. As pessoas não sabem, ok? Você sabe, passado esse tempo? Eu sei quem é que escreveu o quê. Na prática foi um capítulo cada um, só que eu escrevi o primeiro e os dois últimos. É isto. Mas de resto, quem lê o flow do livro, porque nós fizemos um bocadinho de mistura uns dos outros, um do outro no capítulo, acaba por não se notar. Mas foi muito divertido, foi muito difícil fazer. Foi extremamente difícil fazer. Eu tenho uma sinopse aqui, mas é sempre melhor o autor definir. Qual é a sinopse do livro? Conta a história de... Conta a história de uma pessoa que conseguia ver situações do futuro. Não era saber o futuro, era... Imagina que tu conseguias ver um trecho de 3 segundos de um dia que vais viver. Não sabes se é amanhã ou daqui a 4 anos. Visualizavas este trecho, ok? E procuravas identificar o que é que estava a acontecer e com quem estava a acontecer. E como é que isso afeta a tua vida e a vida da pessoa com quem estás, e quando ela não sabe e quando ela sabe, e como é que a evolução da nossa vida está dependente. No fundo, o livro mostra que a evolução da nossa vida só é verdadeiramente divertida porque nós temos uma aleatoriedade que não conhecemos e não controlamos. E essa aleatoriedade que nós não conhecemos ou que não controlamos, apesar de controlarmos muitas decisões da nossa vida, e nós achamos que quase todas, é um elemento crucial de, se quiserem, da felicidade que nós podemos ter de viver cada segundo de forma mais intensa, mais viva. E, portanto, o livro aborda, eu diria, não no sentido divertido, não é no sentido triste, mas aborda este tema numa lógica que foi montada sempre a pensar em... primeiro, o leitor não compreende esta história desta forma até mais ou menos a meio do livro, ok? Portanto, vai ficando um bocado curioso com as questões do tema, mas não entende as várias partes todas. Isto, por exemplo, foi muito difícil montar com duas cabeças, ok? Isto era de fácil montar com uma pessoa, esta complexidade não é muito fácil montar com duas pessoas, e depois, a partir do meio do livro, começa-se a perceber essa lógica, e as pessoas o que querem saber é como é que vai acabar, obviamente. Portanto, e este é muito interessante, porque demonstra aquilo que é o nosso cérebro. O nosso cérebro quer ser conclusivo. O nosso cérebro quer um resultado, quer adivinhar o resultado, não é? Portanto, e salta para o resultado, e não tanto para a forma como nós chegamos lá, e aborda um bocadinho este tema. Ok, a história se passa no Porto, se passa em Portugal, se passa em Marte, no Porto. É maioritariamente no Porto, há alguns... Já ficou mais interessante, já ficou mais interessante. Há algumas incursões em algumas cidades e em algumas músicas e em alguns artistas, que são incursões, são os únicos momentos em que nós, de uma forma muito indireta, falamos de nós próprios. Na escolha que fazemos das músicas e das letras, na escolha que fazemos dos artistas, na escolha que fazemos das cidades. São a forma de nos trazermos para dentro do livro. Já estou convencido, já vou comprar, já vou ler e depois comento. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunte agora. O Rafael levantou a mãozinha. Diz aí, Rafael.
Com essa mãozinha tá levantada para casa. Não, queria fazer uma pergunta, por favor. Ok. Boa tarde, Pedro, obrigado Boa tarde. pela aula. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o controle de risco. Nós estamos a falar do mundo corporativo e necessariamente as pessoas não querem errar ou não querem fazer a coisa de uma maneira politicamente incorreta quando falamos do mundo corporativo. Mas eu queria levar isso aqui talvez para o marketing político e para as eleições e fazer a pergunta para o Pedro, que é: quais são os riscos da inteligência artificial ou desse tipo de inteligência artificial? Como controlar e quem deve controlar quando estamos a falar desse universo de grandes eleições e definições de rumos do planeta, talvez. É assim, aquilo que temos assistido nos últimos anos é que as redes sociais, por causa da pressão, do Cambridge Analytica e muitas outras coisas, têm tentado proteger-se, ok? Têm tentado proteger-se, com sucesso em algumas coisas, com menos sucesso em outras. Ao nível do ChatGPT, do Bard e de aplicações desta natureza, é evidente que elas são facilmente manipuláveis. O facilmente é relativo, ok? Mas são manipuláveis. Mas é aí que eu, mais uma vez, acho que entra a curadoria. É por isso que nós temos um Washington Post e que nós temos uma Monocle e que nós temos também uma Microsoft e uma Google. São empresas que vão provavelmente ter regras digamos, de control, de fakeness mais evoluídas. Mais difícil, não quer dizer que não seja possível corrigi-las, não é? Mas se vocês observarem, por exemplo, o ChatGPT ou o Bard e compararem com outros softwares, vão ver que mais vezes o ChatGPT vai dizer esse tema é um tema que pode ter várias abordagens, e portanto, mas é muito fácil, eu não quero dizer muito fácil, mas acho que é mesmo muito fácil pô-la a dizer coisas erradas, ok? Portanto, se eu quiser manipular aquilo que, se eu for o Obama, provavelmente é mais difícil, mas eu próprio mudar aquilo que dizem sobre mim no ChatGPT é relativamente fácil, sei como fazê-lo. Portanto, do ponto de vista político, eu diria que estamos muito longe do momento em que possamos acreditar nestas aplicações sem curadoria como criadoras de conteúdos em que possamos acreditar. Agora, dito isto, é que o risco é que as pessoas acreditam. O problema é esse, não é? O problema é que nós tivemos em N situações do Brasil a El Salvador, em N situações em que grupos do WhatsApp aparecem notícias que nos parecem, o nosso faro nos diz, não, isto parece-me um bocado, não me parece, isto não deve ser verdade, ok? Mas muita gente acredita. E portanto, imaginem que isto vem no WhatsApp, de uma pessoa qualquer que nós não temos o número. Agora, imaginem do ChatGPT. Portanto, evidentemente as pessoas tem a ver com o treino da sociedade, tem a ver com preparar a sociedade para saber interpretar, não é? E isto vai ser um desafio enorme, sobretudo, mais do que no texto, na fotografia, porque as pessoas quando veem um texto, sabem que o texto pode ser escrito, mas quando veem uma fotografia, acham que aquela fotografia foi tirada por alguém. Não lhes passa pela cabeça que aquela pessoa não existe, aquelas pessoas que eu mostrei aqui na apresentação não existem. Aquelas pessoas não existem. Nós fizemos uma fotografia para nós, uma para a Red Bull. Vocês olham e não sabem, pensam mesmo que aquela fotografia foi tirada, que era uma bicicleta no ar, e pensam que aquilo existe, ok? Porque estão a ver a fotografia. Se alguém vos disser isto é um tema, estamos a ser impostores com isto, a pessoa desconfia até, não é? Porque acha que olhar para aquilo fica comprovado que existe, não é? Mais até na fotografia do que no texto. Mas sim, esses desafios são desafios que vão... Eu não tenho especialidade de marketing político, não sei como tratar o tema, o que é que vai verdadeiramente acontecer, mas temos visto que, de uma forma ou de outra, por muito cuidado que haja, têm sido manipuladas pessoas cada vez mais no mundo em momentos de eleições, algumas comprovadas, outras são suspeições, e acho que este tema, evidentemente, é um tema que pode acelerar isso em algumas situações, sobretudo na fotografia. Se vimos um vídeo de uma pessoa, do nosso político, a dizer uma coisa com o qual nós não nos revemos, é difícil acreditar depois de desfazer essa ideia, não é? Portanto... É impossível desver, né? Que é um verbo que não existe por algum motivo, né? Mais alguém? Alguma pergunta? A última? Não? Então, olha, Pedro, foi um prazer grande. Passou rápido, passou bem, foi muito útil, muito educativo, acho que a palavra é essa.
E convido para que volte um tempo para falar de outro tema que a gente possa combinar. E quando eu for ao Porto, eu bato aí na porta para a gente tomar um café. E vier a Lisboa, faço também o mesmo. Estás Agora, sempre convidado, tu e todos. Foi um prazer enorme, agradeço muito a oportunidade. ver só o pessoal aqui, que é hora do pessoal bater palmas para agradecer. Temos cá gente do Brasil, temos cá gente de Angola, temos cá de Moçambique. Olha, temos gente até de Portugal. Tá bem? Até mais. Até a próxima. Mas obrigado.